Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém, igreja? Vou ser breve com uma palavra aqui que o Espírito Santo tem me cobrado nos tempos para cá. Está lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 6, que diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus antepassados. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Somente até aqui para meditarmos, entrando dentro do assunto, igreja. O que acontece, igreja? Eu quero falar dentro dessa palavra aqui a importância que é nós estarmos orando por alguém, principalmente para pessoas da nossa família. Deixa eu te contar assim algo rapidinho da minha vida. Eu me lembro que na minha infância, eu não nasci num berço evangélico, e na minha infância eu tinha um avô que não era avô de sangue, mas muito considerado como meu avô, muito mais do que o meu avô de sangue, porque o meu avô de sangue ele não dava mínima para nós. Nós somos 5 irmãos, e 4 homens e uma menina e uma mulher. E dois desses meus irmãos, na época do meu avô, na época que meu avô estava vivo, 2 destes ainda não eram nascidos. Mas eu me lembro que esse meu avô, que por parte de pai, que não era avô biológico, ele ia muito lá em casa, ele dava atenção a nós, e ele era cristão, um cristão evangélico. E ele nos levou algumas vezes para a igreja, se esforçou muito para nos manter na igreja. Eu gostava de ir para a igreja com ele, e minha irmã também gostava, só que nós éramos mais velhos, eu e minha irmã, e só que ele meu pai não deixou. Meu pai foi impedindo, não sei o porquê, um certo ciúme, não sei, uma implicância com ele, não sei. Mas só que meu avô orava muito por nós, muito mesmo pela gente. Hoje, igreja, eu sou de uma família entre 5 irmãos. Eu sou o único cristão dentro da minha família. E lendo essa palavra aqui, eu fiquei meditando nisso. O que a palavra fala para termos bom ânimo, porque Deus ele teve uma promessa aos antepassados, aos antepassados do povo. Então Deus, por ele ter tido aquela promessa, ele ser um Deus fiel, ele vai manter até a geração seguinte, até a geração que está à frente, ele vai manter. Então enquanto você estiver orando por alguém na tua família, por alguém que você gosta, independente até de ser da tua família, independente de ser de sangue, isso vai surgir um efeito. Certa feita, eu estava uma vez, tinha acabado de ministrar numa igreja, e numa outra cidade, um pastor, acabei de ministrar, a igreja cheia, estava bem lotada a igreja, e esse pastor chegou até mim, ele, sem saber nada da minha vida, ele falou assim para mim: Deus está dando a você um livramento de um tiro ao teu pai, mas isso não é pela misericórdia, pela vida dele não, porque ele não quer compromisso nenhum com Deus, é pela tua vida, porque você tem orado por ele. E igreja, deixa eu te falar, naquela semana meu pai tomou um tiro, mas para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está vivo aí. Ele sofreu um tiro na perna, mas ele está vivo aí até hoje. Aí. Isso por quê, igreja? Porque por causa das orações. Então vale a pena, não desista. Se você tem orado por alguém, não desista. E tempo atrás, eu questionava a Deus, eu falava assim: poxa, por quê? Eu tenho, pela misericórdia de Deus, ganho muitas almas para o Senhor Jesus. E eu me lembro que nessa época eu fazia muito evangelismo, fazia individual, sozinho mesmo. Eu saía, parava pessoas na rua, até hoje ainda faço isso, mas era uma época que eu fiz muito isso, e é uma época que eu ministrava muito em igrejas também, ainda continuo, mas não com a frequência que eu fazia antigamente, e eu ganhava pessoas na rua, e às vezes numa pregação o pessoal glorificava ali, eu até esqueci de fazer apelo, não, ali ninguém se convertia, não aceitava, não via ninguém aceitando a Cristo ali, até porque às vezes a gente vai ministrar a igreja, e a igreja todo mundo é cristão, e cristão evangélico, mas na rua eu começava a falar de Jesus e as pessoas se rendiam aos pés do Senhor, e levantava sua mão ali, eu orava, as pessoas se rendiam. Eu sou consagrado evangelista há muito tempo mesmo, quase que desde do meu início
ao cristianismo, depois assim que eu aceitei Jesus, eu fui logo consagrado e tenho feito jus ao nome, à consagração que Deus tem me dado. E uma vez eu questionei a Deus, eu falei com Deus, Deus, eu ganhei tenho ganhado tanta gente para o Senhor, mas e minha família? Não tem ninguém da minha família cristão ainda. E Deus falou comigo, mas eu estou guardando. Eu me lembro que eu fui num monte uma vez, e ali naquele monte ali, Deus, ele falando com... Eu orei, quando eu desci dali, eu falei assim, poxa, Deus não falou comigo, e Deus usou uma irmã, pegou em mistério ali, na descida do monte, foi a noite toda em oração, e já estava amanhecendo, e aquela irmã falou assim, ó, Deus vai salvar o teu irmão. Ele não explicou, ele não me mostra que você é no leito, como que é, mas Deus tem uma promessa para ele, de salvação, para a tua vida, na vida do teu irmão, de salvação. E aquilo ali testificou no meu coração, e eu saí dali feliz. E então, igreja, o que eu quero deixar com você, continua acreditando naquilo que Deus te prometeu. Continua orando. Se você tem tido força, é Deus que tem te dado força. Você pode esquecer, mas aquilo que Deus prometeu, Ele não esquece. Ele nos visita. Ele não esquece. A palavra de Deus vem falando aqui que esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus antepassados. Olha só. Deus jurou a pessoas que já até faleceram de muito e muito tempo, e Ele vai cumprir nos dias de hoje. Ainda que você perca a sua vida aqui na terra, aqui, seus dias se finda aqui, aquilo que Ele te prometeu vai cumprir. Continua orando, continua acreditando. Continua. Muitas dessas promessas vão acontecer diante dos nossos olhos, mas muitas, ainda que não aconteça, vai acontecer, porque Ele é fiel. Tá? Então fica meditando nessa palavra. Eu tinha uma pessoa que não era nem do meu sangue, mas esteve orando por mim, buscando pela minha vida, e hoje eu estou aí. Eu meditava nisso. Quem esteve orando por mim? Eu meditava nisso. A minha família não tem ninguém evangélico, não tem ninguém cristão. Quem orou por mim? E depois o Espírito Santo foi palestrando, foi fazendo eu ir lá atrás, e eu lembrei do meu avô Luiz. Que meu xará, né, porque meu nome também leva Luiz, e eu lembrei dele, e ele orou muito por mim, mesmo não sendo do meu sangue, e as orações dele, ele não viu eu no evangelho, não viu eu terminar de crescer, de completar a vida de adolescente para adulto e aceitar Jesus, mas valeu a pena todas as orações, e um dia eu vou encontrar com ele naquele grande dia. Vale a pena, igreja. Somente até aqui que Deus me deu. Vou estar orando para a tua vida. Senhor Deus amado, Pai querido, Espírito Santo, eu venho pedir a Ti, Pai querido, que o Senhor venha dar força a essa pessoa, Pai, para que venha continuar firme, buscando, acreditando, crendo, Pai, orando, Pai. Muitas dessas pessoas, Pai amado, Pai querido, Espírito Santo, tem orado por pessoas que não é nada da família, mas tem orado, que não tem nenhum vínculo, Pai. Mas muitas dessas pessoas têm um amor por outra, Pai, está ali buscando, acreditando e orando, Pai. Deus amado, Espírito Santo. Então que só possa derramar um ânimo, Pai querido, Espírito Santo, e essa palavra venha consolar corações dessas pessoas que têm pago o preço, Pai querido, Espírito Santo, por alguém, Deus. Deus, abençoa, Senhor. Fortalece, Pai querido, Espírito Santo. Fortalece, Pai, que a gente não venha desanimar, não venha desacreditar, Pai, nas Tuas promessas, porque Tu és um Deus fiel, Pai. Então cumpra, Pai, e glorifica o Teu nome, Pai, na vida do Teu povo, Pai. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.